Boa noite, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, com bastante saúde, firmes e fortes. Vamos bater um papo aí hoje sobre... Vocês estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí se vocês estiverem me ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, Grazi. Marcelo. Luciana, Andresa. Oficina do Movimento. A Érica. Boa noite, gente. Tudo bem? Flávia. Vamos lá, mais uma live com muita força, muita dedicação. Não é fácil manter uma estrutura de lives, né, semanal, estruturando conteúdos. Eu fico imaginando essa galera que faz live todo dia. Não é fácil, cara. E principalmente eu aqui que gosto sempre de dar uma boa estudada no tema, né, de fundamentar, de escrever um texto. Então, realmente é sempre um investimento muito grande, né? E hoje nós vamos fazer uma live aí de perguntas e respostas. Então é muito importante a participação de vocês. De cara aí eu gostaria que, para que a gente possa expandir as ideias que a gente vai trabalhar aqui, né, hoje, é muito importante se vocês puderem aí compartilhar a live, né, com as pessoas aí que vocês sabem que tem interesse, né? Amigos de vocês. Então tem um botãozinho aí, ó, um aviãozinho, em que vocês podem compartilhar. E se cada um compartilhar aí com umas 10 pessoas, a gente consegue fazer aí uma estrutura sempre aí às quintas-feiras, né? Para construir um ecossistema de informação relevante. Isso não é uma coisa só do Alexandre, né? Isso é uma coisa que tem que ser feita em são múltiplas vozes, né? E é muito importante sempre que vocês participem se comunicando comigo na semana, antes da live, né? Para que a gente possa cada vez mais construir o conteúdo em conjunto. Isso é muito importante. Muito bem, gente. Então hoje nós vamos bater um papo sobre essa questão do atendimento online, né? Sobre esse desafio aí que caiu no nosso colo, né? Na verdade, eu ouvi hoje uma expressão numa reunião, dos meus filhos, né? Na escola, a expressão da diretora, né, da escola, dizendo que na verdade o real caiu no nosso colo. Uma expressão na verdade de um acontecimento que não tem ainda uma representação fácil para a gente, né? Ou seja, a gente não tem uma experiência anterior a esse acontecimento que possa na verdade construir uma certa antecipação na nossa cabeça. Ou seja, a gente não tem script algum para lidar com essa situação. A gente não tem nenhum tipo de referencial simbólico, de referencial em imagens, em conceitos, em ações, que possa dar conta do que a gente está vivendo hoje, né, atualmente, com essa pandemia. E isso em vários âmbitos, né? No âmbito do nosso trabalho, né? Com os nossos atendimentos no Pilates, no âmbito das relações humanas,
das relações familiares, né? Do ponto de vista político, econômico, enfim. Então, na verdade, é uma situação extremamente inusitada, né? E que pra gente, né, no mundo do Pilates, vai trazer, na verdade, uma série de exigências, né? Uma série de exigências, e talvez a exigência mais, digamos assim, imediata é essa questão do atendimento, né? De como que a gente vai desenvolver o atendimento com os nossos alunos, né? De que maneira a gente vai fazer isso, qual é a melhor maneira a se fazer e principalmente quais são os desafios que a gente vai enfrentar durante esse processo. E aí, galera, é uma coisa que a gente vai ter que construir ao longo do tempo, né? Eu não tenho respostas aqui para vocês prontas. Eu tenho a minha disposição em estar aqui e tentar construir junto com vocês talvez um pequeno corpo teórico para dar conta dessas experiências. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa fazer em conjunto, tá certo? A gente precisa fazer trocando realmente experiências, né? Eu fiquei meio triste na live passada, porque foi uma live, eu não sei se todos estavam aqui. Quem não estava aqui, ela ainda está disponível no meu YouTube. Nesse período de pandemia, eu estou deixando um pouco minhas lives lá no YouTube, para que as pessoas possam ver. Mas normalmente eu só deixo 24 horas aqui no Instagram, e no YouTube eu deixo por 7 dias e depois eu retiro. E aí eu coloco só dentro da plataforma para o pessoal da jornada 3Ps, tá certo? Mas ela tá lá ainda no YouTube, e eu fiquei meio chateado porque eu falei bastante, falei, me empolguei na história do Joseph e acabei terminando o tempo e eu nem deixei vocês falarem, né? Então hoje é o dia para vocês falarem um pouco, né? Eu preciso de material para que a gente possa começar a trocar um pouco de experiências e começar a surgir esse conteúdo aqui nessa live, tá bom? Então eu gostaria muito de que vocês pudessem apontar aí as dificuldades de vocês, né? O que vocês estão passando, quais são as dificuldades maiores de vocês, enfim. Então, se alguém quiser, né, se manifestar, fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, eu gostaria muito de ouvi-los. Me digam aí, gente. Eu vou chamar uma pessoa aqui, ó. Vou chamar uma pessoa. Eu falei que eu ia chamar, né, a galera. Vamos ver se a Claudinei. Vamos ver se ela entra junto comigo para conversar um pouco, bater um papo. Claudinei. Acho que ela não quis participar junto comigo, não. Então vou chamar uma outra pessoa aqui. Vamos lá, vamos ver. Eu chamei a Flávia. Vamos ver se a Flávia vem junto comigo. Vamos lá, gente. Não fiquem tímidos. Flávia. A Flávia também não quer. Ó. Vamos ver. Vamos ver se a Flávia entra. Aham! Gente, mas tem que avisar, ô Luzi.
Hã? Tô que nem a Papi. Tô que nem a Aline, tem que avisar. A gente fica cabelo pra Não, cima, de pijama. eu gosto assim, é de pegar de surpresa. Galera, agora vocês podem se acostumar, gente, nessas lives, pode colocar uma maquiagem, entendeu? Dá um tapa. Não faça como a Flávia, né? Entra com a cara, tipo, acabou, tava aqui quase dormindo. E a pessoa. Boa. E aí, Flávia, me conta aí como é que estão os seus atendimentos. Então, tá fluindo. Eu acho que a maior dificuldade é as pessoas quebrar a barreira do distanciamento, né? E de ver que é possível a gente dar o comando verbal, que é o que para também é desafiador todos os dias, porque as pessoas estão acaixinadas com a coisa, ainda mais nessa pandemia, né? Então a gente tem que lidar além do físico com o mental. Mas eu tô tendo boas respostas, tô construindo algumas coisas, falando bastante com as musas aí do Pilates, Lígia, que me ajuda, a Dani, a Aline, a gente troca ideias. E ele tá construindo, construiu o que a gente já faz lá no estúdio, tentando relembrar algumas coisas. E de 100% dos alunos que a gente tem lá no estúdio, a capacidade das aulas está em 60%. Tô achando bem favorável por enquanto. Conseguindo alcançar um trabalho de formiguinha, né? Um dia de cada vez. Certo. E me fala uma coisa, dentro dessas aulas que você está dando, Uhum. você consegue identificar a sua maior dificuldade em relação a essa questão do atendimento online? Eu acho que deixar o aluno muito dependente do comando tátil, às vezes, sabe? E isso está sendo um desafio também, sendo reinventar todo o trabalho que eu já venho fazendo de um tempo com os meus alunos. Mas de um outro lado, que eu estou vendo positivo, que a concentração dos meus alunos estão muito maior, porque eles só têm o comando verbal. Então, eles estão muito mais atentos ao comando. Então, isso está sendo bem positivo. Então, coisas que eu não conseguia fazer no estúdio, por qualquer distração, alguém que passa próximo, alguém que chega no estúdio, alguém que toca a campainha, ele que estava fazendo. Então eu acho que o ponto positivo é esse, o negativo está sendo reestruturar todos os comandos verbais que a gente já trabalhava, de uma outra forma, de um outro olhar. Mas está sendo positivo. Assim, você sabe que eu me surpreendi um pouco quando eu abri as caixas de pergunta, né, para fazer a Uhum, live, eu me surpreendi um pouco com a quantidade de pessoas que uhum, colocou essa história de dificuldade em relação aos comandos verbais. uhum, E foi uma coisa que realmente me chamou um pouco a atenção, e aí eu comecei a pensar um pouco sobre isso, né? Eu falei assim, uhum. caramba, quais seriam os pré-requisitos, né, para que um professor de Pilates ele tenha um bom comando verbal? Vocês já Eu, pensaram sobre isso? eu acho que vale muito a pena o professor de Pilates treinar. Então, para mim, na verdade, os comandos verbais, as dicas verbais, elas não estão sendo, não tá sendo desafiador, né? Porque isso a gente já vem treinando há um tempo. Então, eu já treino com você há mais de um ano. Então, tudo que a gente treinou aí, todos os comandos verbais, todas as aulas individuais, em grupo, eu estou resgatando as aulas online. Então, o professor que não treina vai ter dificuldade. Tá cortando um pouco, Flávio, tá cortando um pouco a sua fala. Mas eu entendi o que você falou. Faz o seguinte, saia um pouquinho você da live
Isso, ótimo. Não, beleza. Então vamos lá. Eu vou chamar uma outra pessoa daqui a pouco, tá? A Flávia continua aí com a gente. Eu pensei um pouco, gente, nesses pré-requisitos do que seria um bom comando verbal. Até o Leandro ele está falando aqui, né? Eu acredito que é a clareza dos comandos, né? E eu destaquei 4 coisas que eu até escrevi aqui num texto e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o primeiro pré-requisito para um bom... A primeira coisa, gente, ó, o Pilates ele tem 2 tipos de linguagem, tá certo? Ou seja, na verdade, assim, o professor de Pilates, ele utiliza basicamente 2 tipos de linguagem. Uma é a linguagem verbal, né? Essa linguagem é uma linguagem que ela é transmitida principalmente, né, por signos e por símbolos relacionado com a nossa linguagem, com a nossa comunicação verbal, né? E uma outra que é uma linguagem não verbal, que é expressa principalmente pelo corpo do professor, então, pelas expressões, né? Uma expressão facial, né? Uma movimentação corporal e principalmente também pelas nossas mãos, tá certo? Então, as nossas mãos, elas são também poderosas ferramentas de comunicação dentro desse processo de ensino-aprendizagem relacionado ao método Pilates. O problema é que o atendimento online tirou esse recurso da gente, então a gente acabou ficando com algumas possibilidades de expressão não verbal, que está relacionado, por exemplo, com uma expressão facial, alguma coisa nesse sentido que fica muito minimizada, né, num atendimento online. E aí o principal recurso, na verdade, acaba sendo o quê? Acaba sendo o comando verbal, tá certo? Agora, quando eu comecei a pensar em quais seriam os pré-requisitos para um bom comando verbal, me vieram à mente 4 coisas. Porque toda pessoa que ela está com dificuldade nessa questão, ela precisa identificar exatamente em quais desses 4 pontos que eu vou falar para vocês é que ela, na verdade, tem a maior dificuldade. Tá certo? Para que ela depois possa resolver o problema. Então, a primeira coisa está relacionada justamente com o quê? Com a experiência corporal do professor no movimento que ele tem intenção de ensinar. Tá certo? Então, é muito importante se você que se identifica com essa questão do problema no comando verbal, se realmente você tem uma experiência satisfatória dentro daquele movimento que você está querendo passar e ensinar para o seu aluno. Porque é óbvio e claro que quanto mais experiência corporal eu tenho naquele movimento, né, muito mais recursos de linguagem eu vou ter para conseguir transferir aquilo para o meu aluno de um ponto de vista de uma representação em signos e símbolos verbais. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro pré-requisito. E que a Flávia identificou e falou muito bem. Tá certo? Ok? Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto, o seu aluno, ele precisa começar a desenvolver, e aí, na verdade, é uma coisa que você já deveria ter um certo tipo de trabalho com ele, no sentido dele desenvolver uma certa consciência corporal ampliada, né, sobre o próprio corpo. Tá certo? Isso é muito importante, porque a partir do momento que você vai enunciar algo, um conceito, né, a partir do momento que você vai enunciar um conceito em que ele precisa representar por meio do movimento, quanto mais ele tem essa consciência corporal ampliada do próprio corpo dele, muito mais fácil ele vai conseguir transformar
né, essa linguagem, né, esse enunciado que ele está ouvindo em uma representação em forma de movimento. Agora, você pode falar assim para mim, tá, tudo bem, mas e se eu vou começar com um aluno online? Como que eu posso fazer isso, né? Então, realmente, essa situação é uma situação que vai exigir de você ainda muito mais recurso, né? É muito mais fácil você trabalhar com um aluno que você já tem um certo percurso com ele e que, de uma forma ou de outra, você já desenvolveu algumas coisas com ele, né? Isso vai ser muito mais fácil, tá certo? O terceiro ponto que eu coloquei é o reconhecimento dos signos e dos símbolos inerentes ao Pilates, ok? A gente não pode esquecer que o Pilates ele tem uma linguagem própria, tá certo? Que é representada por o quê? É representada pelos nomes dos exercícios, né? É representada às vezes por um conceito que determina uma técnica de movimento, né? Então, por exemplo, se eu falo um nome, The 100, se o meu aluno ele conhece, ele consegue identificar o nome The 100 ao movimento que ele precisa fazer, obviamente que é muito mais fácil você construir alguma coisa à distância com ele se ele já tem gravado essa representação. Agora, se você não construiu isso anteriormente com ele, se ele não consegue associar o nome do exercício ao movimento que ele precisa fazer, você vai ter que fazer todo esse processo online. E isso vai ser muito mais difícil. Tá certo? E a partir daí existem outras coisas ainda que são muito mais sutis. Vocês querem um exemplo? Ó, pensa na palavra, eu vou falar uma palavra em inglês que é muito utilizada no Pilates clássico, principalmente nas escolas lá fora, que é a palavra scoop. Isso, na verdade, é um signo, né? É uma representação simbólica, né? Que remete, na verdade, a uma ação corporal. A uma ação corporal extremamente complexa. Então, se eu daqui, né, da minha casa e do meu estúdio, pegar um aluno iniciante que nunca ouviu essa palavra e quando ele estava lá fazendo um movimento ou fazendo um exercício, eu falar para ele, scoop, isso para ele não quer dizer absolutamente nada, você não está comunicando nada com ele. Agora, se de alguma maneira você já construiu algum processo com ele, para que ele entenda o que realmente essa palavra precisa representar do ponto de vista do movimento, quando você falar isso daqui, automaticamente ele vai conseguir representar isso corporalmente. Então, galera, na verdade, a questão é que o coronavírus pegou os professores de Pilates de calça curta. Tá certo? Pegou os professores de Pilates de calça curta no sentido de que ele está agora colocando à prova o quanto você construiu com o seu aluno uma base sólida relacionada a toda essa estrutura de linguagem específica do Pilates. Porque a gente não pode esquecer que, entre outras coisas, o Pilates ele também é linguagem, tá certo? Ele é uma linguagem que se estrutura com signos, símbolos e valores próprios, imagens e valores próprios, né? Conceitos próprios, tá certo? E que está inserido dentro da cultura e que, ao mesmo tempo em que é uma linguagem que é construída pela cultura, né? A cultura muda e, ao mesmo tempo, essa linguagem às vezes vai modificando um pouquinho,
Ok? E o último pré-requisito para um bom comando verbal, na verdade, é a clareza, que alguém já falou aí, né? Se eu não me engano foi o Leandro, a clareza da emissão do comando. Tá certo? E essa clareza, ela vai envolver dois fatores, que vão se interrelacionar. Esses dois fatores são os componentes verbais e os componentes não verbais. O que é um componente verbal? Na verdade, são esses conceitos que eu acabei de falar para vocês. E o que é um componente não verbal? É tudo aquilo que a gente emite na nossa voz e que pode comunicar alguma coisa para o nosso aluno. Exemplo, ritmo. Exemplo, cadência. Exemplo, entonação de voz. Então, isso são coisas que vocês precisam, na verdade, interrelacionar. Porque se eu quero que o meu aluno faça um movimento vigoroso, enérgico, né? Que ele represente alguma coisa para mim ali do outro lado da tela, na casa dele, que seja algum movimento enérgico, eu não posso pedir para ele contando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 10. Certo? Com esse tipo de entonação. Isso não transmite nada para ele. Eu preciso colocar uma entonação. Então eu preciso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Para ele representar isso num The 100 com uma certa energia, com um certo vigor. Então o professor de Pilates, a gente precisa brincar, né, com essa história de que, na verdade, a nossa voz, ela tem que ter uma espécie assim de movimento como se fosse uma montanha-russa, onde a gente atinge um certo pico e depois ela volta, e depois a gente vai de novo lá em cima e depois ela volta. E se vocês quiserem treinar isso, gente, basta vocês observarem, principalmente pessoas que vivem desse recurso, né, como os professores, né, mas principalmente políticos, né, líderes religiosos, pessoas que utilizam, na verdade, a comunicação verbal como seu principal instrumento de trabalho, né, de comunicação, para vocês verem o quanto eles utilizam disso num processo, na verdade, do quê? De persuasão. Tá certo? E eu, por exemplo, gosto muito, às vezes, de assistir um culto religioso, porque é impressionante a habilidade, né, que um pastor, um padre, né, eles têm no sentido justamente de colocar a voz, né, de fazer essa entonação para justamente conseguir comunicar o que eles querem. E utilizar também um certo processo de persuasão. Tá certo? Então isso é uma questão que está relacionada com uma dinâmica de treinamento mesmo, né? Que a gente precisa fazer. Ok? Então, isso, a Dani está falando aqui, transmitir a ação através da voz. Justamente isso. Então, gente, quem está com dificuldade nessa questão precisa avaliar, dentro desses 4 pré-requisitos que eu coloquei para vocês aqui, eu vou repetir. O primeiro deles foi a questão da própria experiência corporal do professor. Tá certo? O segundo, o quanto você conseguiu evoluir com a consciência corporal ampliada do seu aluno, para que ele tenha instrumentos e para que ele tenha informações sobre o próprio corpo, para aí sim ter recursos para poder transmitir, né, para poder transferir o que você está falando para ele em um movimento. O terceiro, se você preparou o seu aluno para ele reconhecer a linguagem específica do Pilates. Nomes de exercícios, conceitos que remetem à técnica de movimento, né? Então, todos os conceitos da técnica de movimento, como, por exemplo, o two-way stretch, né?
Então, quando você fala para ele, por exemplo, alonga o seu corpo em 2 direções, né? Como que ele entende exatamente isso? Né? Tá certo? E o último pré-requisito que eu falei para vocês aí, que está relacionado com essa inter-relação entre os componentes verbais e os não verbais, né? Ligados a essa questão da entonação da voz, né? Da inflexão da voz, do ritmo e da cadência de como você transmite aquilo que você quer. Ok? Então presta atenção nesses 4 pontos e a partir daí veja onde você está falhando. Se é em um, se é em outro, se é em mais de um, se é num conjunto deles ou se é em todos. Ok? E aí trabalha mais isso. Tá certo? Beleza? Muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Quem quer fazer alguma colocação? Quem quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver se eu chamo alguém aqui. Vou chamar alguém aqui, gente. Vamos ver. Chamei a Melina. Vamos ver se a Melina vai aparecer. Ó, mulherada, agora é o seguinte, nas minhas lives de perguntas e respostas, vocês podem se maquiar, vem maquiada, não fica de pijama, entendeu? Não fica, porque eu vou chamar mesmo para bater um papo comigo. Vamos, dona Melina, cadê você? Ah, ê! Tá dando certo, gente, tá dando certo. Tá dando certo. Peraí, gente. que tá, Tá a minha certo. conexão tá um pouco ruim. Peraí. Aí, pronto. Boa. E aí, tudo bem? Oh, tudo bem. Eu Como é que você tava está? fazendo as coisas e te ouvindo de longe. Aí depois que eu vi o convite, já tava em cima da hora. Ah, olha só como a gente pega, tá vendo? A galera liga a live, mas fica aí vendo outras coisas. E aí, Melina? Como é que Não, estão eu achei. como é que estão Então, os seus atendimentos? assim, eu tô com 11 online. Agora aqui em Barretos pôde fazer alguns presenciais com pessoal fora de risco, né? A gente está conseguindo atender um aluno por horários que não estavam fazendo nada. A gente ainda continua com os vídeos, né, instrutivos. E tá tudo incerto, mas depois, assim, depois do que você falou, realmente, esses 4 pontos que você falou faz muita diferença. Sobre E, o comando verbal, né? Que a gente não e, tem. e quais desses 4 pontos você identificou que talvez seja o mais falho no seu trabalho? O mais falho no meu trabalho realmente é passar a instrução dos signos e das características do Pilates. A gente não consegue trabalhar com nome, nunca teve o hábito de trabalhar com o nome dos exercícios, com as estruturas específicas de cada movimento, né? Então isso faz toda a diferença. Porque assim, na hora que eu vou falar assim, agora a gente vai fazer aquele que vamos começar o 100, mas eu não passava 100 sendo um 100, sabe? Eu passava só o exercício, aí faz a diferença, né? Agora, Sim. assim, nas aulas, eu tô tentando falar assim, lembra aquele que a gente fazia no Reformer, tal. Então, a gente vai fazer ele em pé, nós vamos fazer ele encostadinho na parede. Igual eu consegui passar algumas séries dos footworks na parede. Ficou bem legal, assim, simulando o carrinho na parede. Igual a ideia que você tinha dado antigamente, lá no grupo. Foi super legal, a aula deu muito efeito, as meninas adoraram da aula online. Então, é assim, cada dia tá sendo um dia, né? Cada dia tá sendo uma novidade, porque a gente nunca imaginou que ia ter que lidar com esse recurso. Nem falar, assim, se vê. Nunca que eu ia aparecer numa live, gente, nunca na minha vida, nem imaginava. Eu sou muito tímida pra essas coisas, então... É engraçado que tipo, parece que a gente vai entrar ao vivo para 5 milhões de pessoas, né? Exatamente. Mas só tem 30, gente. Como começa a funcionar,
o que acontece é que você consegue, na verdade, dar muito mais dinâmica na sua aula. Entende? Então, é a partir daí que, na verdade, uma coisa começa a conversar com a outra e você consegue dar dinâmica e fluidez na sua aula. Entende? Porque você não precisa, na verdade, a cada exercício, fazer com que o seu aluno... Uma coisa que desgasta muito o professor de Pilates é toda aula fazer aquele aluno ele tá pronto e preparado para ele começar um movimento. Isso desgasta demais, porque você precisa falar toda hora aqueles pequenos ajustes para o seu aluno para ele estar pronto para começar o movimento. E essa associação de nome de exercício, né, facilita esse processo. Entende? Então, eu acho que é uma coisa que talvez o coronavírus vai ensinar pra gente, né? Vai, tá exigindo da gente, na verdade, né? Tá fazendo a gente mexer o doce. Pois é. E agora, por exemplo, para quem não construiu isso, de repente, anteriormente, qual é a dica que eu posso dar para vocês, né? Até uma dica que pode ajudar também, no sentido de repente, vocês que querem colocar um aluno que, de repente, não está praticando, né, a voltar a praticar de maneira online, ele está ativo, mas ele não está fazendo as aulas, né? Pô, constrói uma pequena apostila. Começa com os 7 exercícios básicos do match. Coloca lá uma foto do exercício, coloca o nome do exercício, entende? Coloca o nome, faz uma pequena descrição e manda para esse cara. Fala, olha, eu estou mandando para você esses exercícios, né? Que tal a gente tentar fazer esses exercícios juntos, de maneira online? Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer, vamos fazer uma experiência e tal, né? E vocês podem depois mandar essa pequena apostila para todos os alunos de vocês. No sentido deles começarem a associar, entende? Você percebe como a gente está trabalhando com uma linguagem? Você está associando uma imagem a um nome, a um movimento, para que depois isso facilite o seu processo dentro da sua aula. Entende? Então isso é um recurso que vocês podem usar. Aqui, ó. O PR Pilates está falando que fez isso. A Melina fez isso também no trabalho dela, não com uma apostila, mas com, na verdade, pequenos vídeos, né? O que também é uma boa dica, né? Tá certo? Isso. Nós usamos bastante os exercícios de pré-pilates do curso lá, do 3Ps. Ficou bem legal. Melina, você tem mais alguma coisa a dizer aí pro pessoal? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Não, a minha pergunta era aquela mesma que a gente tinha falado, que é a falta do tato, mas realmente encaixa na resposta verbal, do comando verbal, né? Tá. Então, uma já complementa a outra. Repete, fala um pouquinho pro pessoal, então, qual que era essa dúvida em relação à questão do tato? Isso, porque às vezes a gente queria chegar, vamos supor, definir uma flexão, aí a gente falava assim, afunda mais um pouquinho seu abdômen, arredonda mais pela torácica, e a pessoa não vai, aí você queria colocar a mão assim para ajudar, mas não tem como, porque você está do outro lado da tela. Aí você vai tentando levar todos os comandos, abaixa as costelas, cresce a cabeça, cresce a coroa, e vai, e aí a dificuldade ainda continua, né? Então, faltou o trabalho anterior, né? Dentro da sala, para eles conhecerem, se autoconhecerem mesmo. E uma coisa que você pode utilizar também, se você não tem a sua mão para tocar o seu aluno, usa a mão dele. Entende? Usa a mão dele. Fala para ele tocar o próprio corpo. Ó. Fala para ele pensar em deslizar o externo. Fala para ele pensar em deslizar as costelas na direção do quadril. Entende? Para ele usar esse recurso das próprias mãos dele. Isso é um recurso, né? Claro que depois você pode fazer uma espécie de pré-pilates, onde você primeiro faz ele sentir
que quando ele solta o ar, as costelas deslizam, né? E depois você pode falar para ele que a partir daí ele vai colocar essa percepção no exercício roll-up, por exemplo. Que você pode até começar em pé com ele, colocando ele numa parede para ele fazer esse movimento, para que depois ele possa fazer isso dentro do movimento, entende? Então você usa um recurso de pré-pilates onde o aluno está utilizando as próprias mãos, né, para perceber um determinado movimento e depois você coloca isso no exercício, entende? Uhum. É um outro recurso. Sim. Uhum. Bem legal. Beleza? Beleza. Muito bom, obrigado por você ter participado. Imagina. Desculpa ter chamado assim. Vamos ver se dá tempo de chamar mais alguém. Eu vou ver se eu chamo o Leandro. O Leandro tá doido para falar comigo aqui. Eu só não sei se eu vou te achar aqui, Leandro. A Melina vai sair aí. Se alguém tiver alguma pergunta antes disso, quiser ir fazendo. Melina, vê se você consegue. Eu não sei se eu consigo tirar você aqui. Eu nunca fiz isso, gente. Eu só fiz live compartilhada onde eu ia com o cara do começo ao fim. Ah, tá. Já achei aqui. Pronto. Eu vou tentar chamar o Leandro. Vamos ver o Leandro. Ah, E aí, garoto! Alex? Beleza? Tudo bem? Pô, uma honra aí, cara, falar com você. Pô, legal. A honra é minha, cara. E aí, como é que você tá? Tô bem, tranquilo. E achei legal falar sobre você falando sobre a comunicação agora aí, porque até lá no nosso estúdio, a gente sempre falou bastante sobre esse ponto da comunicação verbal, assim, sabe? Do dar nome aos bois, vamos dizer assim. Então, Sei. além dos nomes dos movimentos do Pilates mesmo, a gente utiliza bastante nome de mini movimentos, né? Que no caso a gente pegou um padrão de uma escola de Pilates, que é a Physical Mind, né? Que aqui em São José dos Pinhais, que é onde a gente trabalha, em Curitiba tem a Demarcondes. Eu fiz um curso lá, achei bem legal, né? Um movimento de pelve, movimento de braços, de escápulas, movimentos assim. Então a gente começou a ensinar nossos alunos Cortou um pouquinho, vamos ver se volta. tilt, né? E a gente chama de pelvic bow no nosso estúdio, por exemplo, que a gente consegue fazer algumas correções de quadril, correções da pelve durante os exercícios e por aí vai. Tem outros movimentos que a gente usa bastante também, angel arms, alguns outros movimentos que são bem proveitosos, bem proveitosos, né? Para a gente fazer essas correções nos alunos, assim. Então é questão de metodologia. A gente escolheu uma escola, um método de movimentos e a gente utiliza isso com os alunos e eles acabam compreendendo melhor. Legal. Então, você vê que, na verdade, assim, você construiu, na verdade, um sistema, né? Isso. Um sistema onde existe uma representação, né? Por um conceito, né? E esse conceito, ele, na verdade, transmite um movimento específico corporal. Isso que você está falando. Isso mesmo. A gente pegou, ao invés da gente chamar, por exemplo, a gente trabalha o nome dos movimentos, o 100, o roll-up, o roll-over, todos os movimentos, só que dentro desses movimentos acontecem outros mini movimentos no corpo, e a gente detalha esses mini movimentos para os alunos, né? Isso desde as primeiras aulas já. Então é quase que como se fosse um padrão de aula. Nas primeiras aulas a gente ensinar alguns mini movimentos que facilitam bastante na hora da gente corrigir. Então, na hora que a gente dá aula online, isso, tá facilitando bastante, assim, sabe? E, na verdade, isso se enquadraria, por exemplo, dentro de uma estrutura de pré-pilates, por exemplo. Isso, pré-pilates, dá para falar que é uma estrutura. Legal.
Assim, eu acho que é super importante essa questão, na verdade, a gente realmente precisa construir o professor. Eu acho que toda essa questão do comando verbal, né, toda essa questão, na verdade, de uma comunicação eficiente com o aluno, passa justamente por um ajuste fino, né, de uma construção de uma linguagem específica mesmo, né? Então é claro que assim a gente tem uma linguagem do Pilates que ela é universal, né? Aonde a gente tem nome de exercícios, aonde a gente tem alguns conceitos que determinam técnicas expressivas de movimento que são específicas, né? Sim. Mas nada impede que um estúdio construa também com o seu aluno uma linguagem específica, né, para que justamente possa afinar ainda mais esse trabalho. Sim, eu achei muito legal, é muito interessante isso. Às vezes eu faço isso, por exemplo, justamente. Eu faço isso às vezes, por exemplo, com os meus alunos, né? Eu faço isso às vezes com os meus alunos, tentando às vezes utilizar imagens mentais que para eles possam facilitar um pouco, digamos assim, a questão da representação do próprio corpo e também da possibilidade de movimento que aquele pedaço do corpo pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Se eu falar para o meu aluno assim, por exemplo, imagina que ele está sentado e eu quero que ele faça uma mobilização do quadril e depois da coluna para ele ir para a posição deitado, certo? Então, se eu falar para ele assim, ó, começa o movimento para o seu quadril fazendo uma retrobáscula do quadril. Pô, o cara vai olhar para mim assim e vai falar assim, puta que pariu, o que é isso? Retrobáscula? Né? Sim. Ou seja, se eu já não determinei com ele um certo código de que retrobáscula significa um certo movimento, isso para ele é quase chinês. Sim. Agora, se eu não estabeleci esse código, eu preciso utilizar uma imagem mental que seja algo que para ele possa facilitar. Então, o que eu utilizo? Eu falo para ele assim, ó, imagina que o seu quadril é um vaso, tá certo? Esse vaso, ele tá vertical, ok? Ele tá aí na vertical, você tá sentado e ele tá vertical, ele tá retinho. Eu quero que você comece a tombar o vaso na direção do chão. Sim. É esse tipo de recurso de linguagem que eu utilizo. A gente usa, por exemplo, nesse movimento, a ideia do pelvic bow, né? Seria como se o nosso quadril fosse uma tigela. E para a gente passar, por exemplo, o pelvic clock, né? O relógio da pelve, para os alunos, brinca como se você colocasse uma água nessa tigela e você quer brincar de jogar água para todos os lados, assim, né? Então a gente dá essa ideia do pelvic bow. É o mesmo movimento que você falou, só que fazendo essa retrobáscula, a gente fala só, faça o pelvic bow. Às vezes no primeiro momento eles pensam, nossa, mas nome em inglês, vai ser difícil gravar e tal, mas de tanto você repetir isso, fica automático. Na hora que você fala, o aluno já pega e já faz. Legal, cara. Muito legal. Eu acho que esse é o caminho, cara. Né? Esse é o caminho, na verdade, dessa construção comum, né, que a gente precisa fazer com o aluno, né? E a gente precisa mesmo enfatizar, construir essa linguagem e, ao mesmo tempo, enfatizar a importância dos conceitos do Pilates e dos nomes dos exercícios, né? Para que a gente não perca, na verdade, uma coisa muito importante, que é a questão da identidade do método. Né? Porque isso faz parte da identidade do método. Do mesmo jeito que uma pessoa vai fazer musculação, sabe fazer uma puxada à frente, uma rosca direta, a pessoa tem que fazer um pilates, fazer um 100, fazer um boomerang. Exatamente. Exatamente. Isso é muito importante.
e o professor de Pilates precisa se atentar a isso de uma maneira que agora eu acho que vai acabar despertando mais, né? Sim, sim. E é uma possibilidade a mais que a gente está conhecendo aí, né? Que é essas aulas online. Antes sem a gente participar disso, a gente acha que é uma coisa muito distante, que não vai acontecer e tal. E a gente está vendo como está perto e como abre um leque de possibilidades para a gente que a gente não tinha ideia, né? E eu tive um exemplo de uma aluna que fazia aula comigo até o final do ano passado e se mudou para Recife, né? Eu moro no Paraná, em São José dos Pinhais. E agora ela voltou a fazer aula, né? Então é uma coisa que, né, para mim eu não ia imaginar que ia dar aula para ela lá no Recife, assim. E está sendo bem legal, bem interessante. Pois é. E eu acho que é legal esse relato que você está dando, cara, porque mostra também as possibilidades, né? Porque se a gente ficar focado só nos problemas que essa situação toda traz e a gente não conseguir enxergar um pouco de possibilidades, realmente a gente acaba se afundando, né? Eu tive uma experiência na minha formação que foi uma experiência oposta. A gente tem só 2 minutos, tá, gente? Eu vou contar essa experiência para vocês, aí depois o Leandro finaliza aí e a gente vai finalizar a live. Eu tive uma experiência oposta ao que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque eu fui para uma escola onde toda a comunicação era em inglês e o meu inglês não é um inglês tão bom assim. Eu até entendo bem, mas falar eu tenho muito pouco recurso. Só que as provas eram provas teóricas e provas práticas. A prova teórica, ela fazia comigo oral. Mas na prova prática, a minha prova básica, por exemplo, do sistema básico, eu tive que dar aula para um aluno do estúdio dela. E eu tive, na verdade, que dar uma aula em inglês. Só que eu tinha, cara, pouquíssimos recursos de linguagem. Então, nesse caso, foi o processo contrário. Porque o que eu tive que fazer? Eu tive que usar, na verdade, um recurso de linguagem não verbal, prioritariamente. Que era o quê? As minhas mãos. Sim. E, cara, foi uma experiência extraordinária para mim. E agora, a gente está no extremo oposto. Leandro, a gente tem 30 segundos. Se você quiser falar alguma coisinha. Não, valeu. Eu queria deixar um recado que aqui eu participo de alguns grupos de academias, estúdios, e o pessoal fala, né, que está sofrendo com isso, que não consegue atender e tal. E, pô, né, façam, tentem, invistam, mostrem para os alunos que vocês estão preocupados com eles, que dá certo, a gente se surpreende com o resultado.